Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, que as nossas vidas, ó Pai, sejam transformadas e levadas, meu Deus, a um novo nível pelo poder do teu Espírito. Senhor, usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, para falar, meu Deus, daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, ao teu povo. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, no nosso interior, no nosso coração e nos transforme. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Davi estava fugindo de Saul e ele se refugia num lugar que é uma caverna, ali na região de Adulão. Tem várias cavernas e numa das cavernas ele se refugia. E não tem o nome dessa caverna, ali tem muitas cavernas e se especula ali qual seria a caverna que ele se escondeu. Mas a família dele ficou sabendo onde ele estava e foram até ele, e se juntaram a ele também muitos homens, porque a perseguição, as lutas, as dificuldades naquela terra, naquele lugar, estavam muito grandes. E se ajuntaram a ele ali, a palavra de Deus diz que se juntaram cerca de 400 homens, mais ou menos 400 homens, e Davi se tornou ali o líder deles, o chefe deles. Mas o interessante é que quando nós lemos o texto deixa muito claro para nós que os homens que se juntaram ali eram homens que estavam em dificuldades, homens que estavam em dívidas e amargurados de espírito. A luta era grande, irmãos, então estava todo mundo em dificuldade. Todo mundo estava passando por dificuldade. Os homens ali que eram trabalhadores estavam devendo impostos, estavam devendo recursos que eles haviam pego para a lavoura, e eles estavam em dívidas. Mas havia algo ali muito pior, que eram os amargurados de espírito, homens que estavam em depressão. Hoje nós conhecemos como depressão, mas eles estavam amargurados de espírito. Então se juntaram a Davi todas as pessoas que estavam derrotadas, todas as pessoas que estavam ali sofrendo com alguma coisa, com alguma dificuldade muito grande, passando por dívidas. E quem já passou por dívidas sabe como é complicado, como é difícil. E eram esses os homens que se juntaram a Davi. E Davi ali se tornou o instrutor deles, o discipulador deles. Davi se tornou o chefe, o líder daqueles homens. Homens derrotados, sem expectativa nenhuma. Irmãos, em algum momento da nossa vida, a gente pode já ter passado por isso, de ter olhado para frente e sentido que não havia nenhuma expectativa pela frente, que não havia solução para o problema, que não havia recurso para pagar as dívidas, que não havia um caminho para sair do buraco, da depressão, da amargura de espírito. Em algum momento na nossa vida a gente não foi capaz de enxergar a frente. E esses homens, eles se juntaram a Davi. Davi estava fugindo, eles também. Todo aquele povo estava fugindo da perseguição, das dificuldades, fugindo das dívidas, mas da amargura de espírito não era possível fugir. Então a amargura de espírito foi com eles.
onde eles estavam. Mas fugiram das dificuldades porque a terra estava sendo ali assaltada pelo próprio governante. Fugiram das dívidas porque não tinham como pagar. Então eles fugiram porque quem sabe não me encontra, então eu não preciso pagar. Uma vez eu conheci um jovem, e eu era jovem, bem mais jovem também, e eu me lembro que ele simplesmente desapareceu. Ele fez coisas erradas, dívidas muito grandes, e banco atrás dele, e pessoas atrás dele, porque ele havia feito essas coisas, havia prejudicado muita gente, e simplesmente ele desapareceu. Não tinha mais telefone dele, na época acho que era Orkut, nem lembro, ele não estava mais nas redes sociais, não estava em lugar nenhum, ia na casa dos pais dele, ele não estava. Irmãos, ele se enfiou no meio do mato, foi morar no meio do mato, passou lá 5, 6 anos no meio do mato, para ajustar a vida dele. Hoje, é um grande empresário, um homem de sucesso, família estabelecida, arrumou a vida dele, levou tempo para isso, mas arrumou tudo. Mas na cabeça dele, naquela época, a fuga era a solução. E a fuga, irmãos, não é solução. Fugir não é solução. A gente se abrigar, sim, mas fugir não. Nós fomos feitos para enfrentar problemas. E o tema dessa mensagem é treinados para as batalhas. Repita comigo, treinados para as batalhas. Irmãos, quem treina a gente é a vida. A vida nos treina. Mas tem um detalhe nisso tudo, como é que a vida nos treina? Como é que isso acontece? Lá naquela caverna, aqueles homens todos ali escondidos, encolhidos no canto, com medo, ali, um dos salmos foi escrito. Abra sua Bíblia lá em Salmos 142. Leia comigo. Diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia, quando dentro de mim esmorece o espírito. Tu sabes o caminho por onde devo andar, no caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Davi escreve esse salmo na angústia dele, mas ele declara algo muito importante nesse salmo. Ele fala assim: os justos me rodearão. Ele chama aqueles homens derrotados, perseguidos, endividados, com a vida ferrada, é assim que se diz por aí. Ele chama essas pessoas de justos, chama essas pessoas de pessoas corretas no seu proceder. Endividados, em dificuldades, amargurados de espírito, mas corretos no seu proceder. E Davi começa a treinar esses homens. A vida ali está treinando eles. Na verdade, às vezes a gente pensa que a gente está apanhando da vida, que a vida está batendo de cá, que a vida está batendo de lá. Mas nós precisamos entender que, como nós cantamos aqui, se eu estou na presença de Deus, eu estou na presença daquele que nunca perdeu batalhas.
Então, se eu estou com Deus, e mesmo assim eu estou passando por dificuldades, então é porque eu estou sendo treinado. Então é porque Deus está me preparando. A vida, quando bate e nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo, é Ele quem está nos treinando. Fala para quem está do seu lado: Deus está te treinando. Fala para essa pessoa com voz de profeta, fala: Deus está te treinando. Deus está te treinando, está te capacitando. Os problemas, eles vêm na vida de todos, irmãos, crentes e não crentes. Mas nós precisamos compreender que na vida dos não crentes é só problema. É só problema. Daqueles que não temem ao Senhor, são só problemas. Na vida dos que temem ao Senhor, na sua vida, é treino. É treino, irmãos. E o treino não é fácil. Ser treinado não é fácil. Ser treinado é difícil, irmãos. Requer muitas coisas. Requer sacrifício. Ser treinado requer de nós disciplina. Ser treinado requer de nós obediência. Ser treinado requer de nós temor. E ser treinado, irmãos, é um caminho difícil, é um caminho complicado. Não tem nada fácil nisso. Eu já vi atletas de alto rendimento sendo treinados. E é muito puxado. Um atleta de alto rendimento, ele tem treinos como de um trabalhador que trabalha 8 horas por dia. O treino é de 8 horas, 12 horas por dia, para que ele possa desempenhar o papel que ele tem que desempenhar, para que ele possa ser capacitado para a batalha, para que ele possa estar ali pronto para o dia que ele vai lutar a luta dele. Irmãos, estes homens começaram a andar com Davi, começaram a caminhar com ele, a serem treinados por ele, e esses homens se tornaram grandes homens de Deus. Mas vieram batalhas pela frente, lutas pela frente, que desequilibraram a vida deles, irmãos, que deixaram eles angustiados novamente. Esses homens, em um momento da vida deles, eles começaram a murmurar, querendo matar Davi. Querendo matar Davi, desesperados. Abra sua Bíblia aí um pouquinho para frente. 1 Samuel ainda, capítulo 30. Capítulo 30. Versículo 1. Leia comigo. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Irmãos, homens que eram homens do campo, homens que eram trabalhadores, ferreiros, criadores de gado, que trabalhavam na roça. Irmãos, trabalhar na roça, no campo, não é fácil. A lida do campo, ela é puxada. Quem é que já trabalhou no campo? É puxado. Se acorda muito antes do sol nascer. Não é assim? É ou não é? E quando chega por volta do meio-dia, o trabalho do campo já está vencido. 10h30, 11 horas já foi.
já deu o dia. Às vezes vai mais longe. Eu conheço trabalhadores que acordam 3:30 da manhã e vai até 10, 11 da noite. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente ia para o sítio trabalhar, o meu pai, o meu avô, a gente acordava 3 e pouco, 4 da manhã, e eu era criança, e tinha que acordar esse horário para poder chegar no sítio, antes do dia amanhecer, começar o trabalho antes do sol sair, para poder conseguir trabalhar, senão não dava para trabalhar debaixo do sol quente. Então, esses homens, irmãos, eles eram homens esforçados, que sabiam o que era lutar pela sua família, sabiam o que era lutar pela sua casa, pelo seu sustento, para pagar as suas contas, para poder colocar o pão na mesa, como todos aqui são. Homens corretos no seu caminhar, que passaram por um momento sombrio na vida deles, encontraram Davi. Davi incentivou eles a crescer, fez eles se levantarem, se tornarem guerreiros. Mas quando eles chegam aqui, de volta para a casa deles, depois de algumas batalhas, então eles têm uma decepção muito grande. As suas esposas, os seus filhos, as filhas, haviam sido levados cativos. E o texto diz que esses homens ficaram tão amargurados, que eles choraram e urraram na presença de Deus, até eles não terem mais forças, até perderem as forças de tanto chorar. Irmãos, eu não sei o que é isso. Eu não sei se você já passou por isso, de chorar até não ter mais forças, de chorar até você perder todas as suas forças. Eu nunca tive isso na minha vida e nem desejo isso para ninguém. Mas deve ser algo tenebroso, irmãos. Imagina a dor que eles estavam sentindo. Eles sabendo que eles estavam guerreando, lutando uma batalha que precisava ser lutada, mas quando eles voltam para casa, não existe mais nada. Não tem mais casa, não tem mais esposa, não tem mais filhos. Então eles começam ali entre eles, depois de perderem as forças de tanto chorar, começam a murmurar, a criar um plano de apedrejar Davi, matar Davi, porque Davi tinha levado eles até ali. Davi que havia levantado a moral desses homens, Davi que havia levantado o orgulho deles, Davi que havia treinado eles, eles se levantam agora para apedrejar Davi, para matar Davi. Mas Davi, ele se retira, ele vai orar a Deus e fala: Deus, nós devemos ir atrás desse povo. E Deus fala para Davi: Davi, junta suas forças, vai, porque eu vou dar a vitória para vocês. Esses homens, irmãos, eles estavam esgotados, e não era só de chorar, eles estavam esgotados das batalhas que eles já estavam lutando. Eles estavam extremamente exaustos das batalhas que eles estavam lutando. Eles não encontravam mais forças para lutar. E aqui já eram cerca de 600 homens com Davi. Já tinha aumentado o número de pessoas. E então eles saem à batalha, eles vão na perseguição daquele povo que havia levado suas famílias. Irmãos, 200 dos homens desfalecem pelo caminho, não conseguem, eles não têm força para caminhar, irmãos, para você entender o nível de exaustão que eles estavam. Eles desfalecem pelo caminho. 400 seguem adiante, e esses 400, irmãos, se levantam contra aquele grande exército que era muito maior do que eles. E eles batalham. Deus concede a eles vitória,
Ainda aí no 1 Samuel 30, versículo 19. Eles vencem a batalha, e no versículo 19 diz assim: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Deus concedeu a Davi e aqueles homens tudo que havia sido tirado, inclusive os despojos. O que é o despojo? É aquilo que é levado das batalhas. Aquele povo que havia se levantado contra Davi e seus homens, eles perderam a própria vida e tudo que eles haviam levado. Deus deu de volta a Davi. Deus deu de volta àquele povo tudo o que havia sido tirado deles. Irmãos, você já perdeu alguma coisa que você fala assim: não sei porque eu perdi isso, não sei como que chegou a esse ponto, não sei como que eu permiti chegar a esse ponto? Talvez você já tenha chorado por algo que você perdeu, mas Deus, Ele renova as suas forças. Deus, Ele te capacita, Ele te treina, para você poder sair à batalha, mesmo você se sentindo sem forças. Amanhã é segunda, irmãos. Amanhã é dia de ir para campo, de ir para a batalha. E tem gente que já acorda amanhã cansado. Deus renova suas forças, para você vencer mais uma semana. Deus renova todas as suas forças, para você poder conquistar a próxima semana que Ele tem para te dar. Todas as batalhas que virão pela frente, todas as tentativas de saque do inimigo contra a sua vida, todos os levantes de Satanás contra a sua família, Deus, Ele te dá forças para você vencer cada uma dessas batalhas, e em nenhuma você sairá derrotado. Você sairá vitorioso de todas as batalhas que virão pela sua frente, em nome de Jesus. O Senhor te dará a vitória, irmãos. Esgotados, Deus deu a eles a vitória. Irmãos, o treino esgota, o treino cansa, o treino é puxado, mas o treino nos capacita a nós podermos vencer as batalhas de uma forma eficiente. A vida nossa é o treino perfeito que Deus colocou para nós, irmãos. Cada um vive a vida que Deus deu, cada um leva a vida que Deus concedeu, e é um treino. Perceba que coisas que você viveu no passado, hoje você acerta mais. Dificuldades que você passou pela sua vida, levaram você a aprender, para você acertar mais. Os mais experientes, os mais velhos, eles às vezes tentam ensinar os mais novos, é ou não é assim? Mas a gente não aprende. Os mais novos não aprendem pelo conselho, muitas vezes não aprendem pelo conselho, não aprendem pelo ensinar. Aprendem como, irmãos? Pela experiência. A experiência, irmãos, a gente é fortalecido, a gente erra menos, tropeça menos. Deus vai nos dando orientação, irmãos. Deus vai nos dando a direção. E Deus nos preparou para tudo, irmãos. Deus nos preparou para tudo. É como se nós estivéssemos num stand de tiro, treinando. Quem já foi em stand de tiro aqui, treinar tiro? Você treina, você fica lá, mas não acerta uma no começo, irmãos. Você fala, mas para onde está indo? Será que está saindo daqui mesmo? Fala, não é possível um negócio desse. Fizeram um bico torto aqui na arma. Depois começa a acertar. Você vai treinando, vai cansando, vai treinando e vai ficando bom. O treino faz a gente ficar bom, irmãos. O treino faz a gente ficar mais habilidoso. O treino faz a gente ficar mais forte. O treino faz a gente avançar mais rápido.
faz a gente estar preparado para alcançar a vitória. A gente vê, irmãos, os atletas, seja jogador de futebol, seja qualquer esporte que tenha, você tem lá um técnico. O técnico, ele vai orientar, vai dar a direção. Mas além do técnico, tem um cara lá que se chama preparador físico. Todo atleta de alto rendimento tem pelo menos um técnico, um preparador físico, massagista, fisioterapeuta. Tem uma equipe que cuida. Sabe por quê? Para preparar a pessoa, tanto na mente, para não ficar amargurado de espírito, tanto no corpo, por o corpo estar preparado para a batalha. O preparador físico, irmãos, ele extrai do atleta a essência que está lá dentro. Sabe por quê? A vitória está aí dentro. Fala para quem está do seu lado, a vitória está aí dentro. Ela só precisa ser arrancada daí. A vitória está aí dentro, irmãos. E sabe quem é que arranca? É o técnico, o preparador físico. Eles extraem a vitória de dentro de você. A vitória não está lá fora, a vitória está aí dentro. Porque quando você vai para a batalha, a conquista não está lá fora, a conquista está dentro de você. Você já tem que sair vitorioso. Você já tem que sair conquistador. Por isso que você tem que acordar segunda-feira de manhã e falar: Deus, obrigado por mais uma semana de vitória que o Senhor está me dando hoje. Você tem que olhar no espelho e falar: Deus, esse é um vitorioso, essa é uma vitoriosa do Senhor. Porque se você sair derrotado, você já perdeu, irmãos. Se você sair achando que outro vai passar na sua frente, você já ficou para trás. Agora nas Olimpíadas que passaram, tiraram uma foto de um atleta que ele estava para fazer os 100 metros rasos, uma das provas mais disputadas e mais observadas que tem, que são os 100 metros de corrida. É daqui a ali, irmãos. Mas daqui a ali, se todos nós fôssemos disputar, a gente chegaria lá no final dos 100 metros, que é daqui a ali, é muito perto. A gente chegaria lá com a língua para fora, esbaforido. E aí, sempre fazem muitas fotos, filmagens daqueles que estão ali se preparando para a linha de largada. E um dos atletas, depois você procura no Google, ele, para aquecer as pernas dele, ele deu um pequeno salto. E quando fotografaram o salto dele, ele estava com as pernas acima do atleta que estava do lado dele de pé. No pequeno salto que ele deu para aquecer as pernas. Ele já estava olhando lá na linha de chegada e falando: eu vou chegar primeiro. Eu estou chegando lá primeiro. Eu só vou escutar os que vão chegar depois de mim. É assim que nós precisamos sair para a batalha. Irmãos, independente da força que nós tivermos, independente da capacidade que nós tivermos, nós precisamos sair vitoriosos. Nós precisamos sair do nosso lugar já com a vitória no nosso olhar, já vendo a linha de chegada, já vendo que nós vamos ter o prêmio, a conquista nas nossas mãos. Abra lá em Provérbios, a sua Bíblia, capítulo 21. Versículo 31. Diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Irmãos, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo treinados, mas quem dá a vitória é o Senhor. Nós estamos sendo, irmãos, moldados para sermos vitoriosos. Nós estamos sendo moldados para sermos conquistadores. O Senhor está nos moldando, porque Ele nos concederá a vitória. Ele nos dará a vitória. Você está num treino. A sua vida é um treino para algo maior. Não importa o tamanho da dificuldade que você esteja, não importa o tamanho da dívida que você tenha se enfiado, não importa o tamanho da amargura que esteja no seu coração,
você está sendo moldado para viver algo de excelência na sua vida. Aleluia. E lá em 2 Samuel, no capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23, abra sua Bíblia. Você vai ver quem esses homens do campo se tornaram. A partir do versículo 8, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. Olha lá como são chamados aqueles homens do campo: valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agel, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aqui são apenas três exemplos de três homens que eram os homens do campo, depressivos, endividados, desanimados, em dificuldades, passando por problemas absurdos, mas três homens que se destacaram entre todos os valentes de Davi, que são citados aqui. Irmãos, homens que usavam enxada, depois estavam com a lança na mão, a espada na mão, e Deus deu a vitória. Irmãos, não importa qual seja o seu ofício, não importa qual seja o seu trabalho, não importa qual seja o tamanho da sua dificuldade, o Senhor está preparando você, e Ele vai te levar até a vitória, em nome de Jesus.